tipologia textual e vimos já, então, a narração, o mundo relatado, né? Contar histórias. Vimos também a dissertação, uma primeira parte da dissertação, o mundo discutido, quando eu, então, apresento uma tese, quero defender essa tese, apresentando argumentos com dados estatísticos, números, posicionamentos de autoridades, né? Citações, e tento convencer o meu leitor a pensar como eu quero. Esse tipo de dissertação é a dissertação argumentativa. Existe um segundo tipo de argumentação, você também tem na sua teoria, é a dissertação expositiva. Então, dela nós vamos começar a falar hoje, agora, e também vou falar já sobre a descrição. A descrição, o mundo detalhado. Quando nós, então, a intenção é descrever, falar sobre características físicas, psicológicas, emocionais de personagens, características físicas dos ambientes, animais, lugares, paisagens, descrever. Então, observe um exemplo de descrição. Você também tem esse exemplo aí na parte teórica, né? A descrição do mundo detalhado. Vejam um excerto aqui, um fragmento da obra O Primo Basílio, em que o Eça de Queiroz está discorrendo, descrevendo um dos personagens da obra. É um tal de comendador, esse personagem na obra, não é o Primo Basílio. O Primo Basílio não é esse monstrinho que o Eça descreve aqui sobre o comendador. Veja, era alto, magro, vestido todo de preto, com o pescoço entalado num colarinho direito. O rosto aguçado no queixo ia se alargando até a calva, vasta e polida, um pouco amolgado no alto. Tingia os cabelos que de uma orelha a outra lhe faziam colar por trás da nuca, e aquele preto lustroso dava pelo contraste mais brilho à calva, mas não tingia o bigode, tinha o grisalho, farto, caído aos cantos da boca. Era muito pálido, nunca tirava as lunetas escuras, aqui a linguagem da época do século XIX, né? As lunetas seriam os óculos. Tinha uma covinha no queixo e as orelhas grandes muito despegadas do crânio. Então o cara era um ET de Varginha. Muito bem, no trecho do Primo Basílio, observe características do texto descritivo. Exposição detalhada de características físicas, emocionais, psicológicas, predomínio de adjetivos, muitos adjetivos, né? E palavras que sirvam como adjetivos. Orações adjetivas, pronomes, verbos no imperfeito do indicativo. Normalmente, era lá, era alto, descrevendo a pessoa com o imperfeito do indicativo ou ainda no presente do indicativo. Observe que é impossível, praticamente, nós falarmos em um só tipo de texto quando exploramos um texto de concurso. Na verdade, existe um certo predomínio, uma ideia básica. Por exemplo, este fragmento é um texto descritivo dentro do texto narrativo, que é a própria história do Eça sobre o Primo Basílio, né? É impossível, praticamente, dizer que um texto só será dissertativo, só será descritivo, só será narrativo. Na verdade, há um entrelaçamento entre os tipos de texto, um entrelaçamento de textos, de tipologias textuais. Nas aulas anteriores nós já vimos, né? Eram textos dissertativos, um era texto dissertativo, o primeiro, com trechos narrativos, o outro era um pouco de dissertação e mais até narração na crônica, né? Do segundo texto que vimos. Então agora, esse fragmento predomina, nesse fragmento, o texto descritivo. Mas ele está enxertado, ele está inserido dentro da narração, né? Difícil dizer então que um texto só será um tipo, só terá um tipo de texto. A dissertação ainda se divide, além da dissertação argumentativa, aquela em que há a intenção do escritor, do elocutor, do emissor da mensagem, em influir na cabeça do leitor, há também o texto expositivo, simplesmente, a dissertação expositiva,
Observe esse fragmento textual que você tem aí também, né? Falando sobre a história do surgimento do celular, a criação do celular. Saiu da cabeça de uma mulher astuta, né? A austríaca Edwig Kiesler, mais conhecida pelo nome artístico Ed Lamar. Então veja que aí ele conta para nós, faz uma narrativa, ok? Mas a intenção aqui não é de contar história, é de apresentar, expor a criação de um instrumento que hoje é referência, é base para qualquer processo de comunicação entre nós, né? Praticamente todos temos celulares. Quem não tem está no século retrasado, né? Não é nem no passado. Então, a dissertação expositiva, observe algumas características dela. Sem a intenção de convencer o leitor. Sem a intenção de convencer o leitor. Sem a intenção de debater, sem a intenção de polemizar, ou contestar posições diferentes. Então, é claro que também é quase impossível você dizer que um texto será totalmente objetivo. A intenção é só expor o pensamento. Não é bem isso que acontece. Há certas pitadas de subjetividade, às vezes uma conversa com o leitor, como a gente verá aqui nesses dois fragmentos da prova do metrô de São Paulo, a prova de 2010. Esses dois fragmentos que faremos juntos agora, um agora nesta aula e o outro na última aula de tipologia, nessa nossa quarta aula, depois desta aqui, a intenção desses dois fragmentos não é convencer, não é influir na cabeça do leitor, mas de apresentar modificações feitas, melhorias feitas no metrô, e isso, apesar de o texto ser retirado, ser influenciado por quem redigiu a favor da melhoria do metrô, a intenção não é fazer você mudar de opinião sobre o metrô, e sim de apresentar as vantagens dele novamente, as novas vantagens. E, só para você ver aí a curiosidade, né? Olha só uma imagem de como a gente evoluiu, né? Olha o tamanho do primeiro tijolo que a gente tinha, realmente era um tijolo, né? Até que chegamos ao iPhone 4, agora já tem o iPhone 5, né? E outras benesses da modernidade, com vários aplicativos e tal. A evolução natural da tecnologia. Muito bem, aí está uma descrição, uma exposição de um tipo de dissertação em que a intenção não é convencer ninguém, é expor uma ideia. Exemplo disso, os livros didáticos, os artigos de divulgação científica, os verbetes de enciclopédia. A intenção ali não é de louvar nada, mas é de apresentar e expor a ideia. Apesar de haver, hora ou outra, uma pitada de subjetividade, porque é quase impossível também que não haja subjetividade nos textos, pelo menos os textos que você vai enfrentar em provas de concurso. Tá? Claro que existe aquela ideia do texto asséptico, né, de asepsia, quer dizer, um texto limpo, sem influência subjetiva. Isso aí vai ser verbete de dicionário, isso aí vai ser verbete de enciclopédia. Normalmente, quando você pega um texto de concurso, lá tem uma certa influência, uma intenção lá no fundinho.